Olá, meus irmãos, tudo bem com você? Na noite de hoje, vamos meditar no Salmos 68, dando continuidade à nossa série de meditação. Que Deus abençoe a nossa noite, que Deus abençoe o nosso lar, a nossa família, que Deus ilumine o nosso coração, nosso entendimento. Fale conosco através da sua santa palavra, em o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 10 de março, gostaria que você desse uns minutos da sua noite para que possamos juntos meditar na palavra, como temos feito todas as noites, trazendo uma série de meditação na palavra em Salmos. Chegamos hoje ao Salmo 68. Salmo 68 traz como título a vitória de Deus sobre os seus inimigos. O título do Salmo 68, a vitória de Deus sobre os seus inimigos. E diz assim a santa palavra do nosso Deus: levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Glória a Deus. Essa palavra me faz refletir e me vem à memória vários outros textos bíblicos, e um deles, quando a palavra de Deus nos ensina em Coríntios que não há comunhão do crente e o ímpio, não há comunhão da luz e das trevas. Observe que o texto diz que quando Deus se levanta, os inimigos fogem, se dispersam, saem de perto. O texto diz que eles fogem da presença de Deus, aqueles que o aborrecem a Deus. O texto diz que é como uma fumaça que se dissipa, mas os justos se alegram, os justos se regozijam e exaltam a presença de Deus, folgam de alegria. Você vê, para quem não é de Deus, a presença de Deus, as coisas de Deus incomoda. Observe que muitas vezes o barulho de um som alto não incomoda, mas muitas vezes o barulho do som de uma igreja incomoda. Então, a presença de Deus e as coisas de Deus, para aqueles que não é de Deus, incomoda. Só se alegra com as coisas de Deus e com a presença de Deus aqueles que são de Deus. Observe o que o texto diz: muitos fogem, se
se dissipam e outros se alegram, outros se regozijam. O ímpio foge, o texto diz aqui, se dispersa, mas os justos se alegram na presença de Deus. Entende? Às vezes você fica a pensar por que é que certas coisas acontecem com você, por que é que muitas vezes, por exemplo, pessoas que você nunca fez o mal a elas, não gostam de você, te persegue. E às vezes você fica a se perguntar por que isso? Porque quem carrega a presença de Deus é assim. A pessoa de Deus ele é assim. Por isso que eu digo, aqueles que não é de Deus, a presença de Deus e as coisas de Deus vai incomodá-lo. Um crente verdadeiro incomoda o mundo. A oração incomoda o mundo. O louvor incomoda o mundo. O servir a Deus incomoda. As coisas de Deus é para quem é de Deus. Quem não é de Deus fica incomodado. Quem não é de Deus se afasta. Quem não é de Deus sai. Quem não é de Deus se dispersa. Quem não é de Deus não suporta. Quem não é de Deus não aguentam. Mas aqueles que é de Deus têm um prazer. A pessoa que ela é de Deus, ela tem um prazer numa vigília. Uma vigília de oração. A pessoa que ela é de Deus, ela tem um prazer na palavra de Deus. Observe que muitas pessoas, elas ficam 1, 2 horas assistindo um filme de violência, mas elas às vezes não ficam 10 minutos diante de uma tela ouvindo uma palavra. Incomoda. Incomoda. Porque o inimigo fica incomodado. A pessoa vazia de Deus, com certeza, a presença do inimigo é forte na vida dela. E quando as coisas de Deus se apresentam, o inimigo nela fica incomodado, o que consequente vai incomodar ela também. Compreende isso? O texto continua dizendo: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Vê como que Deus cuida do seu povo. Vê como que Deus cuida daquele cujo a ele Deus fez promessa. Ele é pai de órfão. O órfão, humanamente, é aquela pessoa desamparada, sem pai. Ele é quem cuida das viúvas. A viúva, humanamente, pessoa desamparada. Mas Deus cuida. Deus preza pelos seus. Deus protege.
Deus vai à frente, Deus ampara. Você, eu, nós temos que crer na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Muitas vezes a gente não pensa assim, a gente não acredita que Deus é fiel. E aí, quando a gente se vê em aperto, a gente muitas vezes se entrega ao desespero, porque a gente esquece que Deus é fiel e que na hora mais necessária Ele se fará presente. Ele não nos deixa só. Ele não mostrou que era com Daniel, evitando Daniel entrar na cova de leões. Ele mostrou que era com Daniel, permitindo que Daniel entrasse na cova de leões, para que lá dentro da cova de leões ele fosse se fazer presente na vida de Daniel. Por quê? Um milagre seria ele evitar que Daniel entrasse na cova de leões. Um milagre mais forte, mais impactante, que fez toda uma nação se render, foi ele se fazer do lado de Daniel dentro da cova de leões. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente chegue em um estágio em que, humanamente falando, é impossível. É daí que eu digo para você, nós temos que crer na fidelidade de Deus. Porque Ele cuida, Ele ampara, Ele protege aqueles que dependem dEle. Aqueles que não têm proteção de ninguém. Eu, você, nós que somos pequenos e que muitas vezes lidamos com muita gente grande. Ah, tem muita gente grande, tem muita gente revestida de poder e que muitas vezes passa por cima dos pequenos sem nenhuma pena. Nós temos que confiar no nosso Deus e crer que Ele é quem cuida de nós. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos protege. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Gostaria que você continuasse lendo os Salmos. Eu vou parar porque ele é um pouco extenso. E você aí da sua casa, acompanhando a mensagem, eu parei no versículo 11. Versículo 11 em diante. Continue lendo. Continue meditando. Eu gostaria que você orasse comigo agora e que até aqui aonde eu pude ler e falar, que esta palavra fique no seu coração. E você agora vai ler do versículo 11 até o 35. Não deixe de terminar a leitura e creio que Deus vai continuar falando ao seu coração, tá bom? Vamos agradecer a Deus por essa segunda. Vamos agradecer a Deus pela nossa noite e pedir que Ele nos conceda uma noite abençoada, no nome de Jesus. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, ó Deus, graças eu te dou, louvado seja o teu nome, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, te glorifico. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Tu nos concedeste força para esse dia e nesta noite eu quero te agradecer, colocar perante o Senhor em oração a vida de todos aqueles a quem esse vídeo chegar, colocar perante o Senhor em oração a vida de todos aqueles que orar com a gente, pedindo que o Senhor nos conceda uma noite abençoada. Abençoe a nossa noite, o nosso lar, a nossa família. Abençoe o nosso descanso. Abençoe o nosso sono. Quem não está conseguindo dormir bem, que possa ter uma noite muito abençoada.
um sono seguro, tranquilo, abençoado por Deus. Repreenda todo mal, repreenda todo e qualquer espírito de perturbação, de inquietação. Traz paz a esse coração, traz paz a esse lar, a essa família. Obrigado pela tua palavra, obrigado por mais esse dia. Amém. Graças a Deus, você recebe esta oração, recebe essa palavra. Espero em Deus amanhã poder retornar para a gente meditar no Salmo 69, tá bom? Gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Gostaria de lhe convidar, se você não é um inscrito, a se inscrever neste canal, nos acompanhando assim. Todos os dias trazemos a oração do romper do dia às 5 da manhã, a oração pelos enfermos ao meio-dia e a meditação nos salmos à noite, tá bom? Então eu te peço, compartilhe, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho de todas as notificações e, desejando, deixe nos comentários um amém, deixe nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração. Deus abençoe a sua vida.